Muito bem, após esse estudo maravilhoso que resume o Evangelho Eterno, vamos colocar estes apêndices, as indagações que carecem de respostas. Primeiro, e quanto às criancinhas que nascerem após o feito está, o término do julgamento que está ocorrendo antes da volta de Jesus? Apocalipse 16, 17. Como elas serão julgadas se nem idade e capacidade de escolha elas possuem? E o Espírito Santo? Como ele vai sair de alguém que nem cometeu pecado contra a sua pessoa, simplesmente por questões judiciais, divinas, do tipo veredito antecipado, ou Deus viu no futuro e condenou no presente? O juízo no santuário celestial depende da pregação do Evangelho na terra? Mateus 24, 14. Mais algumas perguntas. Jesus ainda não voltou por causa de nós pecadores ou por causa dos anjos não pecadores e demais criaturas perfeitas do universo de Deus ainda estarem avaliando o grande conflito? Por fim, onde a Bíblia informa que Deus só inscreve e só risca o nome de alguém no livro uma única vez? A onisciência do juiz e a complexidade da vida após o pecado. Não há dúvidas de que, antes mesmo da existência do mal, com seus efeitos irreversíveis, Deus já tinha diante de sua mente onisciente joio e trigo, bodes e ovelhas, riscados e selados. Sim, Jesus Cristo é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse 22, 13. A necessidade dos registros e do livro da vida do Cordeiro se deve à presença de anjos e homens no julgamento dos habitantes de nosso planeta. Os 24 anciãos de Apocalipse 4. Se desejar, você poderá também conferir o estudo intitulado Quem são os 24 anciãos? Que consta na... Você está vendo aí na imagem. Muito bem, porém, mesmo assim, 1000 pecados na vida de alguém que possui o nome no livro, mesmo parecendo que sua escolha será a perdição eterna, pode não ser motivo para o Senhor Pai considerá-lo um não adorador, o Senhor Espírito se afastar desse pecador e o Senhor Jesus riscar seu nome do livro da vida, pois pode ser que com a infinita bondade, graça e esforço deles três, esse pecador se torne nova criatura, valorizando o empenho milenar do céu em prol de sua salvação. Gálatas 6,15 diz: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João, capítulo 1, versos 8 e 9. Por outro lado, pessoal, não vos deixeis enganar, porque, por ninguém, melhor dizendo, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus,
nem aquele que não ama seu irmão. 1 João 3, do 7 ao 10. Há pecado para a morte, mas há pecado não para a morte. 1 João 5, versos 16 e 17. Alguns fatos. O que as Escrituras querem dizer com isso é que Deus não precisa observar por muito tempo o homem antes de o fazer ir a juízo perante ele, como está escrito em Jó 34, 23. O fato de o julgamento só ter começado há 176 anos quase a serem completados agora, em 22 de outubro de 2020, e o fato dele ainda não ter terminado revelam que, primeiro, o evento do juízo é algo de suma importância para as criaturas de Deus, que o estão acompanhando dentro do tribunal divino e até realizando algum papel nesse acontecimento singular em todo o universo. Veja 1 Pedro 1,12. Segundo, Deus tem o tempo como seu aliado. Atos 1,7. E deseja que seus filhos aproveitem cada dia, seus filhos terrestres, e cada lapso, seus filhos celestes, para conhecê-lo melhor e melhor servir ao próximo. Atos capítulo 2, versos do 1 ao 4. E terceiro, o destino de uma vida, embora seja decidido por ela mesma, Jeremias 29, 11, deve ser ponderado pelos que a observam. Enormes bênçãos vêm do estudo da Bíblia, porque o juiz colocou nela a história de homens, mulheres e crianças por quem ele lutou durante todo o tempo em que o Senhor Espírito permaneceu neles. Os grandes exemplos de amor, fé e obediência devem ser imitados por filhos divinos, terrestres e extraterrestres. Os péssimos exemplos devem ser estudados e memorizados para que não se repitam na vida de um filho de Deus da terra ou do céu. Romanos 10, 11 e 1 Tessalonicenses 5, 21. Vamos estudar um pouco sobre a tecnologia usada no tribunal de Deus e os muitos casos. Para quem morreu desde Adão até hoje, certamente não é difícil para o Deus eterno, Jesus Cristo, justificar para as testemunhas presentes no tribunal o seu veredito concernente ao destino dessas pessoas. Apocalipse 22, 12, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. A Bíblia afirma que é impossível imaginarmos a tecnologia usada pelo Altíssimo lá no céu, Romanos 2,9, mas fica claro que onde consta a palavra livros, há um registro audiovisual incrível, possivelmente o próprio ponto de vista da mente onipresente do Todo-Poderoso em todos os ângulos e até de dentro da mente do réu, durante todos os segundos de sua breve existência na Terra. Lucas capítulo 12, versos 2 e 3 diz: nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Hebreus 4:13. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. 1 Coríntios 4, verso 5. Assim sendo, pessoal, os que estiverem vivos aqui na terra, no íntere, entre o fim do julgamento pré-advento e o retorno de Jesus, terão sido julgados antes de o tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5:10, encerrar as suas atividades. E os bebês que nascerem nesse lapso também
pois Jesus sabia que desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. João 6,64. Deus não precisa marcar um dia para que uma pessoa se apresente a fim de ser julgada por ele. Jó 34:23 NTLH. Bem, isso revela como, mesmo na ausência de pecado e do mal, é necessária a confiança em Deus, em seu caráter e em sua administração do universo. Eu não estou sugerindo uma fé cega, fideísmo, não mesmo. A fé enxerga muito bem, possui bases bastante sólidas e destina-se exatamente para seres racionais. Mesmo antes de Satanás, a confiança já existia. Javé Trino confiava um no outro e no outro. Todo relacionamento entre seres racionais demanda confiança. Caso os envolvidos tenham em mente a alegria e o bem-estar entre si permanentes. Não será pedir demais da parte de Deus quando Jesus julgar esses pequenininhos que não pediram para nascer e lhes conceder o céu, por exemplo, Mateus 18, versos 3 e 10, ou o lago de fogo, confira 1 Samuel 15, verso 3. Talvez ele mostre para os funcionários do tribunal e mais tarde no milênio para os salvos e após o milênio para os perdidos todas as possibilidades que a matemática divina alcança a respeito do futuro desses bebês, justificando assim seu veredito sobre eles. Jesus pode mostrar o futuro de alguém que vai acontecer, bem como o futuro que aconteceria caso essa pessoa permanecesse salva, e ainda o futuro que aconteceria caso essa pessoa permanecesse em desobediência a Deus. Vou dar alguns exemplos. Javé, Jesus, no Antigo Testamento, mostrou para Abrão ou a vinda do Messias Jesus, ou a vinda do Rei Jesus, ou ambas, em Gênesis 15:12, confira também João 8:56. Javé mostrou ao Israel literal seu glorioso futuro que nunca se cumprirá devido às suas escolhas rebeldes. Ezequiel capítulos 38 e 39, Isaías 65, dos versos 17 ao 25. Javé enviou Jonas para predizer o futuro iminente de Nínive, que não se cumpriu por causa do arrependimento de seus habitantes. Jonas capítulo 3. Em todos os casos, Jesus não cometeu sequer um erro de cálculo, não foi tendencioso em suas decisões judiciais e nem manipulou o futuro ou o alterou ao apresentá-lo. Sim, este juiz merece nossa confiança, tanto pelas estatísticas de seu trabalho, quanto pela fidedignidade de seu caráter e a pureza de seu amor. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 4.